Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao nosso canal e à aula da nossa bolsa baguete Dani. Vocês me pediram e eu trouxe ela com muito carinho para vocês. E na aula que eu fiz lá na Mega Artesanal, no stand da JJ Fivelas, eu costurei ela no sintético. Porém, eu vou costurar com vocês agora ela no jeans, para vocês verem que é possível costurar ela no sintético, no jeans e também no tricoline ou na sarja. Lembrando que no tricoline e na sarja vocês precisam colocar mais uma estrutura. Eu uso nylon dublado ou acoplado, depende da região, ele varia o nome, mas eu uso esse estruturador junto com o TNT 150. Isso quando for sarja ou tricoline, tá? No jeans não tem necessidade, porque o jeans ele já vem com uma manta. Então, você não precisa estruturar o jeans, ok? Vamos lá, eu vou mostrar o cortes pra vocês e depois nós vamos costurar. Vamos lá, meninas. O molde vocês vão baixar, ele vai vir nesse formato, medida de conferência de 2x2, imprime em tamanho real para sair a medida exata do nosso molde. Esse daqui é o molde A, molde principal. O molde principal é para cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro, ok? Esse molde, vocês vão fazer o recorte e na hora do corte, vocês vão espelhar para ficar nesse formato da nossa peça, ok? Lembrando que, como eu tô usando jeans, vocês não precisam estruturar com nylon dublado ou acoplado ou a manta, né? O que vocês estão acostumados a utilizar, porque o jeans ele já vem com uma estrutura. Então, se for tecido ou sarja, vocês cortam mais 2 vezes o molde principal no estruturador de sua preferência, tá? Se for sintético ou jeans, só 2 vezes no tecido principal, ok? Aqui, eu já estruturei a minha com o TNT na parte de trás. Vocês vão ver também que tem um molde principal TNT, que ele é 1 centímetro menor que as laterais, né, do molde principal, para a colocação do TNT. O TNT, vocês vão colocar independente se for sintético, jeans ou tecido tricoline e sarja. Vocês precisam colocar o TNT, porque essa bolsa nós queremos ela um pouquinho mais estruturada. Então, o TNT 150, ele vai em qualquer tipo de material, tá? Então, são 2 cortes de TNT 120 ou 150, o que você tiver aí. Aqui, eu já coloquei a minha etiqueta, dei um pique, tirei o centro da peça, medi 3 centímetros de cima para baixo e coloquei a minha etiqueta. Essa daqui é uma etiqueta de metal, para colocação ela tem uma garrinha na parte de trás e você vira os ganchinhos aqui para ela dar uma fixação, tá? E nós vamos cortar também 2 vezes no tecido de forro. Ok, meninas? Agora, nós vamos pro nosso bolso embutido. Vocês vão ter um molde com vocês que vai estar escrito bolso embutido. Vocês vão cortar um pedaço de 34 por 7, que é esse espelho aqui, tá? E vai fazer a medida aqui do centro, que é onde nós vamos passar a nossa costura para a colocação do nosso bolso embutido. Então, na hora de vocês recortarem, recorta tudo aqui e recorta esse meio aqui para ficar vazado, para vocês poderem usar o molde para fazer o espelho para a colocação do bolso embutido. E vão cortar também um pedaço de forro de 24 por 22 centímetros. Nós vamos precisar também, para essa parte, 24 centímetros de zíper e um cursor, ok? Para os nossos foles, vocês vão receber um molde dessa forma, molde fole principal A. Aqui tá, juntar molde com a parte B, tá? Então, vocês vão pegar, recortar esse molde, vão recortar esse daqui e vão fazer a junção desse molde aqui, tá? Esse daqui vai ser a metade do nosso fole. Então, vocês vão recortar esse material da seguinte forma. Vocês vão recortar 2 vezes esse molde aqui.
no tecido principal, tá? Lembrando que se for tricoline ou sarja, vocês têm que recortar também no estruturador da sua preferência, manta ou nylon dublado ou acoplado, tá? Sintético e jeans não vai precisar. Então, vocês vão recortar 2 vezes esse daqui. E pra parte de trás, vocês vão recortar mais 2 vezes no TNT. Esse eu não fiz molde, meninas, porque é super simples. É só vocês recortarem e tirarem 1 centímetro, né, de toda a lateral aqui, pra gente poder fazer a união. Então, vocês vão colar também na parte de trás 2 partes de TNT 120 ou 150. E também vamos precisar de 2 vezes no nosso forro. Para a parte do nosso canal de zíper, nós vamos precisar de 26 centímetros de zíper, 2 vezes no tecido principal de 5 por 3 e 2 vezes no forro de 5 por 3 e um cursor. Nós vamos precisar também de 2 mosquetões de 2 centímetros e 2 meia argolas de 2 centímetros. Aqui para o nosso porta-meia argola, nós vamos precisar de 4 por 7, 2 vezes no material de sua preferência. Aqui eu tô usando um sintético Prada, tá? Eu fiz uma risca aqui no meio de 2 centímetros, passei cola de contato já e vou fazer a dobra aqui para depois, na hora que nós estivermos na máquina, passar a costura pro encaixe da nossa meia argola, ó, tá? Que é onde vai ficar o nosso suporte pro mosquetão. Nós vamos fazer isso nas 2 partes, tá? Ó, aqui eu já tinha passado cola de contato, então ele já tá bem sequinho, ó. Nós vamos reservar esse daqui e vamos pegar também um pedaço de 34 centímetros por 8. Aqui eu tô usando sintético. Aí, meninas, precisa ver como que vocês vão querer fazer a alça. Pode ser feita de sintético, pode ser feita com alça pronta, mas aí teria que ser uma alça pronta de 2 centímetros, tá? Porque senão fica muito grande, de 3 fica feio. Então, aqui eu tô usando um sintético, cortei 34 por 8, achei o meio aqui, também já passei minha cola de contato. Vou fazer a dobra aqui, ó, certinho com o meio. E aí, na hora de fazer a alça, eu mostro pra vocês com mais detalhe essa alça, tá? Aqui, ó, nós vamos dobrar tudo aqui. E na hora que nós estivermos na máquina, nós vamos dobrar ela assim e vamos passar uma costura em toda a volta, mas eu mostro pra vocês na hora que nós estivermos na máquina, tá? Então, meninas, depois de colado, nós vamos fazer o quê? Nós precisamos vincar esse sintético, tá? Eu uso diversos materiais, eu uso o que eu tenho na hora. Aqui eu vou usar com vocês pra vocês verem que não precisa ter todas as ferramentas necessárias para costura, se você não tiver todas, tá? Porque eu tô pegando um tubo de cola, o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir apertando aqui para tirar as bolhas desse sintético. E aí ele fica bem firme e não fica com nenhuma bolha, ó, tá? Aqui já deu a colagem certinha, ó, e só passei alguma coisa com pressão para poder tirar qualquer bolha que tenha ficado nesse sintético. Nós vamos precisar também, meninas, de 2 tiras de mais ou menos uns 75, 77 centímetros para fazer o nosso vivo. Se você estiver fazendo de tecido, vai ser a mesma coisa, não diferencia, tá? Aqui eu vou fazer no sintético, eu cortei 2 tiras de 77 centímetros por 2,5 e nós vamos encapar um espaguete. Então, na hora da máquina, nós vamos colocar ele aqui no centro, nós vamos dobrar e vir passando uma costura aqui para nós podermos fazer o nosso vivo. Você também pode utilizar o vivo pronto, tá?
Mas eu gosto de fazer o vivo com espaguete, eu acho que fica muito mais bonito, ok? Então é isso, meninas, vamos pra máquina para começar a costurar a nossa bolsa Dani. Vamos lá, meninas, vamos começar a costura da nossa bolsa Dani. Aqui eu fiz um pique, em cima e embaixo, encontrei o centro, tá? E nós vamos fazer uma marcação aqui de cima para baixo de 3 centímetros, tá? De cima para baixo, 3 centímetros. Deixa eu arrumar aqui, fica certinho, aí. E nós vamos fazer só uma linha para nos guiar, tá? Aqui eu já encontrei o centro, então de cima para baixo, 3 centímetros. Antes que vocês me perguntem, essa caneta que eu tô usando é uma caneta que você encontra lá na JJ Fivelas. Ela tem um giz na ponta, que é um giz fantasminha que apaga com calor, tá? E eu tô adorando usar essa canetinha aqui, porque ela auxilia bastante, ela não fica quebrando igual o giz panda. Então, meninas, encontrado o centro, né? Fizemos uma linha e 3 centímetros de cima para baixo. Aqui, aquele pedacinho que nós fizemos de 34 por 7, que eu falei para vocês recortarem no meio o molde para servir de gabarito para nós, eu já encontrei o centro aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar aqui, faz uma dobrinha aqui, ó, na marcação que nós fizemos, ó, tá? E coloca em cima da marcação de 3 centímetros, centro com centro e em cima da marcação de 3 centímetros, tá? Aqui, você pode colocar um alfinetezinho aqui pra poder te auxiliar a segurar essa parte aqui, ó, tá? Só pra não sair do lugar. Feito isso, levanta aqui a outra parte, né? Deixa bem arrumadinho aqui. E se quiser, também pode colocar um alfinetezinho aqui. Eu não vou colocar, já tô um pouquinho mais acostumada, então eu não vou colocar. E aí, nós vamos entrar na máquina com o ponto número 3 e vamos fazer toda essa costura de segurança aqui, nesse gabarito que nós fizemos, tá? Lembrando o retrocesso no começo e no final. E vamos seguir aqui o nosso gabarito. Eu tô usando aqui de forro, meninas, um gabardine. Esse gabardine é lá da 2 Limões. Eu tô deixando aqui no link de descrição o site dos meus parceiros junto com o cupom de desconto que vocês encontram tudo lá. O jeans matelaçado que nós estamos usando é lá da Vimor Tecidos. TNT, ferragem, zíperes, você encontra lá na JJ Fivelas, gente. Ó, deixa eu dar mais um pontinho aqui. E finaliza com o retrocesso. Nós vamos recortar aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar esse centro aqui. Então, nós vamos dar um picote aqui no meio e vamos recortar até mais ou menos próximo da ponta, faltando 1 centímetro mais ou menos, ó. E nós vamos fazer um Vzinho aqui, ó. Eu não recortei até o final. E aí, você vai fazer um Vzinho aqui, tomando cuidado para não cortar a sua linha. Então, aqui, meninas, quando chegar aqui mais ou menos 1 centímetro da costura, vocês fazem um Vzinho, um corte em V, tá? Opa. Essa tesourinha que eu tô usando é uma tesourinha de precisão. Vocês encontram também lá na JJ Fivelas, tá? Agora, nós vamos pegar todo esse nosso tecido e vamos colocar lá pra trás. Esse bolso, meninas, é um bolso 100% embutido, tá? Eu gosto muito dele porque vocês vão ver, ele não aparece nenhum acabamento do zíper. Não fica aquele zíper aparecendo o zíper pela parte de dentro do nosso bolso. O que eu gosto de fazer nessa hora? Eu gosto de passar uma fitinha dupla face, meninas. Porque eu acho que me auxilia muito mais do que eu alfinetar esse bolso.
Então, eu gosto de passar uma fitinha dupla face, porque ele faz uma dobra bem bonitinha. E me auxilia a não precisar ficar usando alfinetes, ainda mais porque esse tecido é um gabardine, e eu não gosto muito de usar alfinete nele, porque senão ele desfia. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazendo a dobra bonitinho. Eu já mostro pra vocês como que fica. Deixa eu só arrumar aqui. Ele é um tecido bem liso, ele escorrega bastante, mas eu gosto de trabalhar bastante com ele porque ele é um tecido bem vivo. Então, aqui, ó, o que que eu fiz? Eu dobrei pra dentro, ó, bem certinho na costura que nós fizemos. E eu vou fazer isso, a mesma coisa na parte de baixo. E eu já volto com ele colocado pra vocês verem como ficou. Voltei, ó, já fiz toda a viradinha pra dentro dele, tá? E aqui ele já tá o nosso canal do nosso zíper. Nós vamos pegar o nosso zíper de 24 centímetros e vamos passar um cursor nele. Aqui vocês podem cortar um pedacinho dos dentinhos do zíper e passar o nosso cursor. É bem fácil, não é difícil, ainda mais quando você corta os dentinhos do zíper, então fica certinho. Aí só presta atenção para não ficar torto, né, o seu zíper. Opa. Ó, tá? Feita a colocação, o que que eu vou fazer? Vou pegar, vou virar de novo, vou pegar aquela nossa parte de 24 por 22, tá? 24 é a largura que nós vamos usar. Eu vou dobrar 1 centímetro mais ou menos pra dentro, nessa ponta aqui. Tô usando também a fita dupla face aqui pra me auxiliar. Eu não tô com ferro perto, então eu vou usar a dupla face, mas vocês também podem passar no ferro 1 centímetro, uma dobrinha aqui na ponta de 1 centímetro nessa parte de cima, tá? Nesses 24 centímetros. Faz a viradinha aqui, ó. E ele vai ficar assim, tá? E aí, nós vamos fazer o quê? Desculpa. Nós vamos pegar aqui, eu vou passar novamente com auxílio da dupla face aqui na parte de baixo, tá? Vou tirar aqui a fita e nós vamos colocar o nosso zíper. Lembrando que o zíper, ele tem que fechar para a nossa esquerda, tá? Então, eu vou colocar aqui e ajustar, vou deixar ele bem bonitinho aqui. E aí, vou ver na parte da frente se tá tudo certo, ó. Ficou o encaixe perfeito. E aí, nós vamos pegar aquela outra parte aqui que nós fizemos a colagem aqui, né, de 1 centímetro pra dentro, 24 centímetros aqui. E nós vamos vir com ele costa do tecido com a costa do nosso forro. E vamos colocar ele aqui, ó. Pra nós podermos vir com a nossa costura agora. Então, você desvira ele, vem aqui e passa uma costurinha aqui pra poder fechar esse zíper e segurar ele no lugar. Deixa eu só arrumar aqui que saiu um pouquinho do lugar. Pronto. E aí, nós vamos passar essa costurinha somente na parte de baixo, tá, meninas? Não é pra passar na parte de cima ainda, somente na parte de baixo. Lembrando o retrocesso no começo e no final. E vem fazendo esse ponto bem na ponta. E vamos até o final e dar retrocesso no final também. Deixa eu... Ó, como que ele fica. Ele fica 100% embutido o nosso zíper, tá? Então, você não precisa fazer nenhum outro acabamento nele. E aí, agora, nós vamos pegar a parte de cima. Vou passar mais uma fitinha dupla face pra me auxiliar. Aqui na parte de cima, pra ficar perfeito. Deixa eu só ajustar aqui. Ok.
E vamos colar a outra parte do nosso zíper, tá? Deixando ele bem bonitinho. Deixa eu só ajustar aqui. Aí, vocês sempre viram, meninas, pra parte da frente pra ver se ele tá colocado bonitinho, tá? E aí, você vem com essa parte de baixo aqui e traz ele pra cima. Agora, nós vamos fazer o quê? Passar uma costura de segurança aqui, aqui e aqui, fechando na outra lateral. Coloca retrocesso no começo e vem trazendo, fazendo a finalização desse nosso zíper aqui na parte de cima. Desloca o zíper se necessário, tá? O cursor, para que fique mais fácil na hora de passar essa costura. Finalizado. E agora, nós vamos fazer o fechamento das laterais do nosso bolso. Então, aqui, ó, vocês podem puxar aqui, ó. Vou trazer pra cá e vocês vão passar uma costura até aqui, próximo do final do zíper. Aqui pode ser uma costura com um ponto um pouquinho mais largo, não precisa ser no número 3, pode ser no 3,5 ou no 4. E vamos passar do outro lado também, fazendo o fechamento do nosso zíper. Tá? Do nosso bolso embutido. Aqui traz tudo, tira toda a parte principal pra não ser costurada junto. E aqui tá pronto o nosso bolso embutido da nossa bolsa. Ó, vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, ele fica 100% embutido, tá vendo, meninas? Agora, nós vamos começar a montar a nossa bolsa. Vamos lá. Aqui eu peguei o nosso zíper. Eu tinha cortado 27 centímetros, tá? Passei o cursor e refilei para 24 centímetros. Nós vamos pegar aqueles dois pedacinhos de 5x3 no tecido principal e no forro. E nós vamos fazer um acabamento nesse zíper. Então, nós vamos colocar frente do tecido principal com a frente do nosso zíper. Vamos colocar aqui um grampo. E eu já vou fazer isso do outro lado também, pra me facilitar na hora da costura e não ficar perdendo tempo. E vou colocar a frente do meu forro com a parte de trás do nosso zíper. Tá? Dos dois lados. E vamos passar uma costura fechando esse canalzinho aqui. E depois nós vamos desvirar e rebater. Então, aqui nós vamos passar com um pé de máquina. O meu pé de máquina é da Industrial, então ele é de meio centímetro. Se você estiver usando uma máquina doméstica, se atente a essa costura, essas costuras, porque o meu pé de máquina é diferente do pé de máquina da máquina doméstica, tá? Acho que a minha máquina doméstica, se não me engano, tem 0,75. Feito isso, nós vamos desvirar aqui, ó. E nós vamos rebater essa costura aqui, dos dois lados. Na hora de rebater, eu gosto de trabalhar com um ponto um pouquinho maior. E aqui eu já vou fazer um fechamento aqui em uma das laterais, só pra me facilitar aqui na hora da colocação na peça. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Faz a mesma coisa com o outro lado. Retrocesso no começo e no final, né? Lembrando sempre. E tá pronto o nosso zíper. O que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar o centro desse zíper. Eu não faço pique em zíper, tá, gente? Então, aqui vocês marquem com uma caneta, ou marque bem forte aí com o seu giz, para que não saia essa marcação do centro. Então, eu uno aqui, ó,
essas duas pontas aqui, para que fiquem juntas, para poder tirar o centro do nosso zíper. Deixa eu só... Aí. E eu passo a caneta aqui. E aqui atrás também, que ficou vincado o meio aqui. Passo também uma marcação bem forte aqui, ó, para que fique o nosso centro aqui. Nós vamos pegar a parte principal, que já está com a minha etiqueta, e nós vamos fazer uns piquezinhos bem pequeno, tá, gente? Não é nada grande, menos de meio centímetro aí. Ó, em toda essa extremidade aqui, tá? Isso nós vamos fazer nele inteiro, para poder ajudar na colocação do nosso zíper. Só tomem cuidado para não cortar demais, tá? Aqui eu já tinha tirado o meio do zíper, né? Nós vamos se atentar aqui pro lado que vai fechar o nosso cursor, né? Ele vai fechar para a esquerda, para minha esquerda, né? Vou colocar centro com centro e vou clipando tudo isso daqui até a ponta. Tomem cuidado, meninas, para não esticar muito o zíper, tá? Fica muito esticado. Mas ele também não pode ficar muito frouxo, porque senão ele vai ficar meio enrugado na hora que você desvirar a peça. Ó. Tá? Vem aqui, coloca. Essa da parte aqui, ela é acho que é a parte mais chatinha que tem, que é a colocação do zíper, porque ele é muito curvado, né? Então, aqui, ó, vocês vêm colocando aqui com jeitinho. E aí, eu vou fazer inicialmente uma costura de segurança, pra depois colocar o forro. Porque como tem bastante curva, depois na hora de colocar o forro, eu vou vir com o pé de zíper. Então, eu vou fazer só uma costurinha aqui, pra ele poder ficar bonitinho no lugar. Desloco o cursor para ficar mais fácil. Ó. E venho fazendo esse arredondado aqui bonitinho. Ó. Tá? Aqui, meninas, eu fiz a troca, né, pro pé calcador de zíper. Tá, e vou colocar o nosso forro, que é a parte que não tem o nosso bolso embutido. Então, você acha o centro desse forrinho, pra que fique bem bonitinho aqui na hora de colocar. Então, coloca centro com centro, né? E vem clipando aqui também, pra que não saia do lugar o seu forro. Toma cuidado na hora de costurar, para que ele não venha muito pra frente e desloque muito o tecido, e quando chegue lá no final da peça esteja tudo torto. Ó, clipei. E agora eu vou vir com o pé de zíper nessa peça, colocando o nosso forro, tá? Vamos lá. Aqui eu tô com o cursor, desloquei o cursor, segura tudo no lugar, para que ele não desloque. Com a tração da máquina, ele pode ser que ele desloque, né? Então, vem aqui. Ó, e fiz a colocação com o pezinho de zíper, ó. Fica bem bonitinho, bem próximo. Agora, eu vou desvirar aqui, vou juntar aqui as laterais, né, do forro, pra ficar bem certinho. Une tudo aqui, porque nós vamos fazer uma costura de acabamento nesse zíper, e nós já vamos passar uma costura de segurança nessa lateral do nosso forro. Então, deixa ele bem certinho. Puxa bem. Ó, eu tô clipando pra ficar mais fácil, porque esse tecido aqui ele escorrega um pouco.
O gabardine, como eu falei, ele é um pouquinho liso, mas eu gosto bastante dele por conta das cores dele serem mais vivas. Ó, tá? Feito isso, eu vou passar uma costura de acabamento aqui em cima e já vou passar uma costura em toda a lateral, segurando esse forro. Vamos lá. Aqui eu vou fazer com ponto número 5, eu gosto de ponto maior no meu acabamento. Ó, vem puxando, vem ajeitando, toma cuidado com as curvas. Ela tem bastante curva. Ó, e vai com cuidado. Chegou aqui, ó, vira e já começa a fazer a costura de segurança, fechando o seu forro com material. Esse jeans aqui, meninas, é lá da Vimor. É um lançamento deles e eu achei maravilhoso esse jeans e já peguei, a cor dele tá incrível. Se você quiser adquirir, é só ir lá no site deles. Tem cupom de desconto pra vocês aqui embaixo, pra vocês poderem adquirir os materiais nos nossos parceiros. Ó, fiz a costurinha de segurança, né, em todo o material. E agora, deixa eu só ajeitar aqui. E agora nós vamos pegar a parte de trás da nossa bolsa.